A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Sim, eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 7. Vamos falar sobre Miqueias e um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Amém? Se você acompanha aqui o nosso canal, a gente está sempre acompanhando aí esses slides que a gente construiu na lição de número 1. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link desse vídeo para que você possa acompanhar aí essa lição de número 1 e como que a gente chegou aí nessa linha do tempo do Reino do Norte e o Reino do Sul. Eu quero que a gente volte aqui nessa linha do tempo, porque a partir dessa lição a gente já vai ter a ausência aqui dos profetas do Reino do Norte. A gente não vai mais encontrar eles. Na lição passada, Jonas, a gente trabalhou Jonas, e ele foi o último profeta aqui do Reino do Norte que a gente já trabalhou. Então a gente já trabalhou nessa linha do tempo, Reino do Norte, a gente já trabalhou Jonas, Amós e Oséias. E agora a gente está aqui no Reino do Sul, trabalhando os demais profetas do Reino do Sul, e Miqueias vai estar inserido justamente aí nessa linha do tempo do Reino do Sul. Então, se você quiser acompanhar como que nós construímos essa linha do tempo, Reino do Norte, Reino do Sul, volte lá na lição de número 1 e acompanhe, porque faz muito sentido a gente ter essa linha do tempo em mente. E agora a gente vai para essa nova linha do tempo, que a gente vai fazer uma comparação aqui entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Eu coloquei aqui, embora eles já não estão mais vigorando, os três profetas do Reino do Norte já falamos sobre eles, Jonas, Amós e Oséias, mas algumas vezes a gente vai trazer eles de volta apenas para comparação. A primeira comparação que eu queria que você acompanhasse comigo aí é a comparação do encerramento desse ciclo do Reino do Norte. Eles vão acontecer por volta do ano 722. Esses profetas vão profetizar, e quando for no ano 722, por não ouvirem a palavra de Deus, Deus vai mandar então o Império Assírio, que vai destruir com o Reino do Norte, e a partir de então eles deixam de existir. E aí eu coloquei mais ou menos onde está o profeta Miqueias, na linha do tempo do Reino do Sul, essa linha do tempo maior abaixo, e o Miqueias ele está no ano 730, aproximadamente, segundo a gente faz um levantamento, a gente pode colocar ele um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. E eu decidi colocá-lo aqui no ano 730 aproximadamente. E aí a gente comparando com o Reino do Norte, com a linha do tempo do Reino do Norte, quem é que está exatamente nesse mesmo período? O profeta Oséias. Então é mais uma recomendação, você que não deu a aula, ou você que não acompanhou a aula aqui no nosso canal, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, da lição em que nós fizemos ali no início, uma introdução sobre o livro de Oséias. É importante que a gente entenda Oséias porque ele foi contemporâneo de Miqueias. Quando Oséias está aqui no Reino do Sul, profetizando ao Reino do Sul, o Oséias está lá no Reino do Norte, profetizando ao Reino do Norte. E eu não sei se você lembra, a gente só faz essa recapitulação rápida aqui, mas eu não sei se você lembra que Deus levanta Oséias, e quando ele levanta Oséias e Gomer, que é aquela mulher de prostituições que Oséias toma, ele vai ter 3 filhos com ela. E os 3 filhos que ele vai ter com ela significarão mais ou menos isso. Não terá mais misericórdia, vocês não são meu povo mais, e o juízo é iminente. E o que acontece? 8 anos depois do ministério do profeta Oséias no Reino do Norte, exatamente, o Império Assírio devasta com o Reino do Norte, destrói com tudo, dispersa eles e leva uma grande parte cativo para a Síria, e dali você não vai ter mais notícias praticamente do que foi o Israel do Norte. E aí nós estamos vivendo no profeta Miqueias os últimos dias, meses, anos do Reino do Norte. Depois do profeta Miqueias,
8 anos depois, o reino do norte vai deixar de existir. E o profeta Miqueias, ele vai ser levantado também, embora ele é do reino do sul, ele também vai deixar algumas palavras de profecia ou de juízo para também o reino do norte, especificamente Samaria, que era a capital do reino do norte. Ok? Então, você acompanha comigo aí pela nossa linha do tempo. Há quem os comentaristas digam que, e a gente consegue ver facilmente na nossa linha do tempo aí, que os profetas Amós, Oséias e Miqueias, eles foram contemporâneos. Ou seja, nessa linha do tempo a gente já pode imaginar possivelmente que não que eles tenham se conhecido, né, mas que eles foram contemporâneos, que eles viveram no mesmo período, em lugares diferentes, em momentos diferentes, um pouco mais ênfase para um, menos ênfase para o outro. Talvez o auge do ministério de um culminou com o final do ministério de outro, mas eles foram contemporâneos. E eu queria que você também lembrasse comigo aí o profeta Amós. Não sei se você lembra, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também a lição que nós trabalhamos, o profeta Amós, para que você acompanhe ali na introdução da lição. A gente fez um resumo do que foi o profeta Amós e como Deus o chama, mas eu quero destacar só uma coisa no profeta Amós. Quando Deus o chama e ele vai do reino do sul, vai para o reino do norte, quem é que ele confronta? Sim, o Amazias. Lembra que ele confronta o Amazias, que representava a religião institucionalizada? Pois é, justamente esse mesmo contexto, são essas mesmas repreensões que Deus também vai usar o profeta Miqueias, tanto para o reino do sul como para o reino do norte. Então nós estamos falando de um contexto que já estava fermentado. Deus já estava com um nível de juízo já abastecido para derramar sobre a nação de Israel como um todo. E o Miqueias vai ser aquele que vai ser usado para ambas as nações. Ele vai estar no reino do sul, profetizando para o reino do sul, mas Deus também vai usar o profeta Miqueias para deixar uma palavra de juízo severo para o reino do norte, especialmente a capital Samaria. E agora, nesse próximo slide, eu trouxe aquele mapa de novo, que a gente construiu ele juntos aqui, e o profeta Miqueias, é interessante aqui para a gente poder fixar na nossa mente essa ilustração desse mapa. O profeta Miqueias, ele está no mesmo tempo do profeta Oséias, no ano 730, sempre aproximado, tá? A gente coloca datas aproximadas, a gente pode colocar 5, 10, 15 anos antes, 5, 10, 15 anos depois, para os profetas que não tiveram assim uma data definida, estabelecida. E o Miqueias, aqui, pelos relatos bíblicos, a gente coloca ele aproximadamente no ano 730. E quem é que estava no ano 730? O Oséias, lá no Reino do Norte. E o Miqueias, eu coloquei essas duas setas para que a gente possa ilustrar aí para os nossos alunos. O Miqueias, ele está profetizando tanto para Jerusalém, Reino do Sul, como para Samaria, Reino do Norte. E o que acontece aí no ano 722? Justamente o Império Assírio vem sobre o Reino do Norte, sobre Samaria, sobre o Israel do Norte, e destrói com toda aquela parte norte do Reino de Israel, exatamente como o profeta Miqueias vai estar relatando aqui no seu livro. E a gente vai perceber a partir de agora por que é então que aconteceu isso com Israel. Por que Israel do Norte, por que Israel do Sul depois, alguns anos depois, vai ser tomado pela Babilônia? Por que Deus permitiu que a sua nação, que o seu povo fosse devastado, arruinado, destruído por completo? Mas nós vamos encontrar também aqui no profeta Miqueias que o profeta vai deixar uma mensagem de esperança. Mesmo eles passando pelo cativeiro, passando por aquilo que irão passar por causa do juízo de Deus e da justiça de Deus, Deus ainda tem promessas a serem cumpridas para com esse povo, e por causa das suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, e por causa do seu filho ainda em tempos vindouros que viriam, o Messias, o Cristo, Jesus, o nosso Salvador, por misericórdia, Deus vai fazer com que o Reino do Sul ainda volte
para suas terras, para que de lá, deste reino do sul, surja o Salvador. Mas é por misericórdia mesmo, porque aquele povo foi avisado não uma vez, não duas vezes, mas dezenas de vezes. Nós vemos esses profetas sendo usados por Deus. Você lembra quando o Jonas foi profetizar a Nínive? Ele ficou indignado. Quando ele profetiza a Nínive, ele não queria que aquele povo se arrependesse, queria a destruição daquele povo. E Jonas prega para eles e eles se convertem. Eu imagino aqui com que cara Jonas deve ter ficado ao voltar para Israel e ver os profetas Amós sendo levantado, escarnecido. Como é que ficou a fronte de Jonas ao ver o profeta Oséias sendo levantado e não sendo escutado. Os profetas que foram contemporâneos de Jonas, ele vendo esses homens sendo escarnecidos e alguns até mortos, e o povo, e os líderes, e ali os sacerdotes não davam ouvidos a Jonas. E o povo de Nínive deu ouvido àquela mensagem de Jonas. Como que deve ter sido duro para Jonas ver o seu povo em decadência moral e espiritual, enquanto Nínive se arrependeu. Então essa mensagem de Jonas, muito mais do que para Deus buscar reconciliar a Assíria, na verdade foi uma forma de mostrar para Israel que o coração deles estava mais duro do que qualquer nação ímpia. Porque uma nação ouviu uma voz de um profeta desconhecido e eles se arrependeram. E Israel não queria se arrepender. E nós vamos ver nessa lição, através do profeta Miqueias, o contexto em que Israel do norte e do sul estava. O contexto que o povo de Deus se encontrava. A corrupção havia se alastrado, de diversas formas, em diversas camadas da sociedade. E é para lá que nós vamos agora. Eu construí aí esse slide com essas imagens para facilitar aqui o nosso entendimento. Nós temos um profeta, então, aqui em cenário, o profeta Miqueias. E o profeta Miqueias, através do que o povo havia feito a Deus, ele vai profetizar aí, então, a destruição do Reino do Norte e a queda do Reino do Norte para o Império da Assíria. Então, a Assíria vai devastar o Reino do Norte. Principalmente Samaria, ele vai se dirigir, a sua palavra será dirigida especialmente a Samaria, lá no Reino do Norte. E o Reino do Sul, ele também tem uma palavra de Deus para esta nação, para essa parte de Israel. Ele vai profetizar a queda deles para a Babilônia. O Império Babilônico vai destruir com Israel, vai acabar com tudo, vai acabar com o templo, vai acabar com os muros, vai destruir, vai tacar fogo em tudo. Será uma devastação terrível. E aí também ele profetiza uma mensagem de esperança e de restauração. O povo vai ser restaurado. Eles vão ser trazidos de volta para a sua terra. E não só isso, não somente trazidos de volta para a sua terra, mas haverá um tempo em que Deus vai levantar o Salvador, o Messias, que o Senhor vai levantar aquele que vai restaurar toda a nação e vai levantar o seu reino para estabelecer a todos os povos como os povos que servem ao Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. E eu coloquei aí na parte direita desse slide o que estava acontecendo e o diagnóstico que o profeta Miqueias havia feito em relação à nação de Israel. E o diagnóstico que ele fez aqui foi sombrio. Quando a gente vai no médico, e o médico faz um monte de radiografias, pede um monte de exames para nós, e aí quando ele chega com aquela pá de exames e de radiografias e de relatórios, ele chega e dá um diagnóstico para nós. Miqueias vai dar um diagnóstico aqui para o povo de Israel, e o diagnóstico ele vai mostrar que existiam coisas em todas as áreas da sociedade que haviam chegado ao seu extremo e eles já não estavam mais enxergando isso. Por isso, o juízo divino já era iminente. E do outro lado, o profeta Oséias, usado por Deus, a tônica do profeta Oséias era: o juízo divino virá, vocês não são mais meu povo e não terei mais misericórdia de vocês. Do lado de cá, do Reino do Sul, Miqueias está fazendo um diagnóstico contra eles. E esse diagnóstico você acompanha comigo aí. A primeira coisa que ele aponta, ou uma das coisas mais severas que ele aponta, é a corrupção.
E a corrupção ela estava alastrada em todas as áreas da sociedade. Na área religiosa, lembra do profeta Amós confrontando ao sacerdote lá do Reino do Norte? Lembra dele confrontando e sendo escarnecido? Pois é a institucionalização da religião, a corrupção da religião, o conluio que havia entre reis, sacerdotes, profetas. Eles estavam andando todos macomunados, todos estavam alinhados, falando a mesma língua e oprimiam o povo desde que eles vivessem regaladamente ou de uma maneira próspera e, entre aspas, abençoada. Mas a corrupção não estava só na religião. A corrupção estava também na política. O rei havia se corrompido. O rei havia se vendido a conluios com outras nações, alianças com outros povos. O rei também já não buscava a Deus por direção. Ele buscava a Deus por favores que os sacerdotes e os profetas levavam a ele, o rei. Então, a corrupção chegou também ali na política, lá na monarquia, o rei também foi corrompido. E, infelizmente, como em todos os lugares, a sociedade ela é reflexo da família. E a família, nesse caso aqui, até ela, a célula máter da sociedade, foi corrompida por causa da corrupção generalizada. Esse câncer havia invadido também a célula familiar. E através dessa mancha, dessa mácula na família, essa mancha levou-se para as demais áreas da sociedade. E a gente pode fazer uma reflexão aqui, trazer para os nossos dias, já nessa introdução, eu gostaria de que a gente refletisse se isso não é uma radiografia também dos nossos tempos, do nosso Brasil, das nossas igrejas, da nossa religião, da nossa fé, do nosso jeito de fazer fé. Será que nós não estamos vivendo exatamente esse tempo em que a corrupção generalizou de uma maneira que ela invadiu as famílias, os lares, ela invadiu o Congresso, invadiu a República, invadiu as catedrais, as religiões? Essa corrupção chegou como um câncer, se alastrou sobre todos nós. E talvez, muito talvez, o juízo de Deus que veio sobre a nação de Israel está muito próximo de vir também sobre nós. Esse juízo que a gente olha hoje foi severo. Vocês acham que Deus mudou? Deus não mudou. A mesma justiça que operou para mandar o Império Assírio, o Império Babilônico destruir com Israel, é a mesma justiça de Deus. Não mudou nada, Deus não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que a gente possa temer a Deus, colocar esse temor no nosso coração. Porque o Senhor virá. O Senhor virá sobre nós com justiça. Ainda que os homens hoje estejam vivendo, achando que Deus não se importa mais com isso, que Deus já nem liga mais para essas coisas. Mas a justiça de Deus virá. E aí, o que acontece? Voltando aqui para o nosso mapa, a gente encontra algumas coisas que o profeta vai apontar durante essa lição, e tantas coisas que a gente vai ver na lição ainda, quando a gente for fazer o apanhado dos slides. Aqui eu quero fazer só esses apontamentos, né? A promoção do mal. O mal vai ser promovido. O mal vai ser tido como uma coisa até necessária. O mal vai ser tido como alguma coisa que vai ser praticada como uma coisa tão normal e tão banal, desde que ele beneficie as camadas mais poderosas. A gente pratica o mal, a gente pratica a maldade e ninguém está nem aí preocupado, desde que essa maldade não atinja os líderes, os poderosos da sociedade, os religiosos e os monarcas da sociedade. Nós vamos encontrar aqui também no livro do profeta Amós a opressão terrível sobre o povo mais humilde. Eles estavam em conluio, os reis, profetas e sacerdotes. Ninguém denunciava mais a injustiça. E quem é que perde quando a injustiça opera e impera em uma nação? Os mais humildes. Porque os mais ricos e os mais poderosos, eles conseguem fazer alianças e se locupletarem, eles se
perpetuam no poder. E quem é que é massacrado e pisado por causa da opressão dos homens? Justamente os mais pobres. Miqueias está denunciando a opressão dos líderes sobre aqui os mais pobres e os mais humildes. A língua deles é enganosa, é uma língua dobre, é uma língua que trabalha para engano, que trabalha para fazer conchavos, para fazer com que o engano prevaleça, e o engano prevalecendo, eu me perpetuo no poder. Vale tudo para que eu permaneça no poder. Deus está vendo isso, irmãos. Deus está de olho nisso. E quando Deus mandar o profeta Miqueias, e o Miqueias destrinchar tudo isso aqui, do outro lado, o profeta Oséias está dizendo, gente, não haverá mais tempo. Vocês não são mais meu povo. Eu não reconheço vocês como meu povo. Por isso que eu disse para vocês que é importante fazer essa linha do tempo, porque a gente vai entender que enquanto um profeta está aqui, o outro está acolá. E a soma dessas mensagens vai levar ao povo à decadência total. O Oséias está lá no Reino do Norte, tendo 3 filhos com a prostituta Gomer, e a presença desses 3 filhos e o significado dos seus nomes significam exatamente o que Deus está dizendo para eles aqui. Já não reconheço vocês mais como meu povo. Vocês não são mais o meu povo. E por causa disso eu não terei mais misericórdia. Não misericórdia. E o significado do 3º filho de Gomer e Oséias era: o juízo vai vir. A destruição é iminente. 8 anos depois de Oséias e, consequentemente, 8 anos depois de Miqueias, o que acontece? O Império Assírio vai devastar com o Reino do Norte. E já não haverá mais conchavos, já não haverá mais alianças. Aqueles que eram ricos e abastecidos serão destruídos, assim como os pobres. Deus, por causa dos pobres, dos miseráveis, ainda vai poupar alguns. Deus ainda vai permitir com que alguns sobrevivam, mas principalmente os poderosos e os grandes serão destruídos. Eles não poderão mais aproveitar-se das suas regalias. Eles não poderão mais se aproveitar das suas grandes festividades, dos seus conluios. Deus vai mandar uma nação que vai destruir com a casa deles, vai destruir com os seus bens, vai destruir com tudo. Tudo que eles construíram a título de corrupção, através da corrupção, Deus vai permitir que seja tudo aquilo destruído. E aí nós vamos, acompanhando aqui novamente o nosso slide, nós vamos ver outra coisa que vai acontecer com eles aqui, o suborno. Gente, parece que nós estamos fazendo aqui a leitura, né, do que acontece na nossa nação, né? O suborno, subornar, né? Olha, me favoreça aqui. O rei chegava lá, falava: sacerdote, faz o seguinte, fica tranquilo aí, e vai entrar aí uma renda extra aí esse mês no teu contra-cheque. O sacerdote falava: tudo bem, rei, Deus abençoe. E o profeta chegava para falar uma coisa, ele via ali a aliança entre sacerdote e o rei, e ele entrava também ali, e o rei o subornava, e aí dava tudo certo para eles. Estavam prosperando, estavam crescendo, mas Deus estava de olho em tudo isso. Também eles fazem o mal diligentemente. As Escrituras mandam a gente fazer o bem diligentemente, ou seja, nos detalhes. A gente tem que praticar o bem com detalhes, sem pressa, com diligência, com amor, com destreza. E eles estavam fazendo o mal diligentemente. Eles se aperfeiçoaram em fazer o mal. Eles eram pós-doutorados em praticar a maldade. E Deus está de olho em tudo isso. Eles pregam o que é conveniente. Olha só, é a seletividade da mensagem. Eu tenho uma mensagem para o rei, mas essa daqui não vai servir, não. Essa daqui eu vou deixar de lado. Eu vou pregar essa mensagem para o rei. É o que é conveniente, é o que vai me trazer promoção, é o que vai me trazer aqui mais recursos, digamos assim. Para mim, isso é que importa. O que importa é que nós estejamos bem e prosperando. Se Deus está conosco, então esse é o sinal, porque estamos prósperos, crescemos, estamos vencendo os inimigos. Deus
possivelmente e certamente está conosco. Então eles foram vendendo as mensagens, vendendo os sermões, mas Deus está de olho em tudo isso. E a família também, infelizmente, estava em pé de guerra, os lares divididos, os filhos contra os pais contra os filhos. E isso, na verdade, é uma radiografia feita aqui pelo profeta Miqueias e, infelizmente para eles, o juízo já estava às portas e iria vir de maneira severa. E aí, depois de toda essa radiografia, ele vai dar então o veredicto final, ele vai chamar a Israel para um julgamento e punição. Eles haviam sido convocados, o Miqueias aqui convoca eles, dá uma mensagem de julgamento e punição a eles. E qual que era a punição que eles iriam sofrer? Exílio para o Israel do norte e exílio para Israel do sul. Todos eles seriam levados cativos em tempos diferentes, mas o juízo já estava estabelecido, o martelo já havia sido batido, não havia mais como escapar. Mas também o profeta Miqueias traz promessas de restauração, também eles vão ser restaurados, vão ser trazidos de volta para o seu local de origem e de lá virá o Salvador. Graças a Deus pela misericórdia de Deus, que é por causa dessa misericórdia que hoje nós estamos aqui falando sobre o nosso querido Jesus, o nosso Salvador. Amém? Vamos então avançar aqui na nossa lição e a partir de agora você vai perceber comigo que tudo que nós falamos aqui nessa introdução, nesses 25 minutos de introdução, você vai ver que tudo está na lição. A gente só vai entrar na lição agora para pegar essas informações e colocar elas em forma de texto e contexto para levar aí para os nossos alunos, tá? Olha só o que diz Miqueias 1, que é o nosso texto de referência, verso 1 ao 5, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Atente comigo, Jotão, Acás e Ezequias. Aí quando você faz a cronologia desses três reis, você coloca ali aproximadamente do ano 750, 740 e alguma coisa, até o ano 730, 720 alguma coisa. Tá? Por isso que esse Jotão, Acás e Ezequias, eles estão ali nesse período. Então, como ele não estabeleceu qual foi o rei especificamente que predominou aí o ministério do profeta, aí a gente coloca ali por volta do ano 730, porque você pega alguns reis que vieram antes desse ano e alguns reis que vão vir depois. Então você tem Jotão, Acás e Ezequias, mais ou menos nesse período. A gente pode estabelecer o ano 730 aproximadamente, tá? E a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Então a profecia de Miqueias vai vir exatamente sobre Samaria e Jerusalém. Samaria, no reino do norte, capital do reino do norte, e Jerusalém, reino do sul, capital do reino do sul. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Ou seja, Deus está provocando aqui, através do profeta Miqueias, um julgamento. Deus está dizendo: eu vou ser testemunha contra vocês. Vamos começar um julgamento agora, e o problema de vocês é que a testemunha principal sou eu contra vocês. Esse é o problema de vocês, é que eu sou a testemunha contra vocês. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Ou seja, Deus está vendo tudo. Deus está andando sobre a terra, Ele está vendo tudo que está acontecendo, e a partir de agora, o que o Miqueias for dizer e profetizar, ele está dizendo: Deus estava sobre vocês e sabia tudo o que vocês estavam fazendo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Essa palavra prevaricação a gente encontra muito quando a gente fala sobre órgãos públicos, né? Quando você fala que um servidor público ele prevaricou, ou seja, ele não fez aquilo que ele deveria fazer. A prevaricação é um servidor público, é alguém que deveria fazer algo e não fez. Então a prevaricação aqui, nesse caso, é sobre os reis, deveriam fazer e não fizeram, sobre os profetas, deveriam fazer e não fizeram,
e sobre os sacerdotes. Deveriam fazer e não fizeram, por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Introdução. A profecia de Miqueias é uma denúncia contra o pecado, os falsos profetas, as injustiças sociais e a corrupção. Mas também contém palavras que revelam a misericórdia de Deus. Sabe qual é o problema de Israel? É porque eles tinham uma escola de profetas. E eles eram acostumados com alguns profetas. E toda vez que se levantava uma Amós, que Deus levantava lá do meio dos sicômoros, pastor de gados, e falava alguma coisa contra eles, sabe qual era o problema? Que os próprios profetas institucionalizados, lembra que eu falei dos sacerdotes, dos profetas da instituição, eles se levantavam contra por causa do status quo. Eles estavam dentro do palácio do rei, vivendo das comidas, das iguarias do rei. Vocês acham que eles vão profetizar contra esse rei? Negativo. Mas quando eles se calavam, Deus levantava alguém lá do meio do gado, no meio dos sicômoros. Deus levantava um homem que não era da escola de profetas para dizer algumas palavras duras contra eles. Mas eles não ouviam. Sabe por quê? Porque haviam outros profetas ali no meio deles, profetizando coisas boas e amáveis para eles. Esse é o grande problema da corrupção, né? Porque ela corrompe, inclusive, os homens de Deus. Tópico 1, o cenário da mensagem do profeta Miqueias. A opressão do povo assírio, já falamos sobre isso, foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Desta forma, as palavras proféticas de Miqueias ecoaram antes, durante e um pouco após o ataque da Síria. O primeiro versículo do livro de Miqueias situa o leitor sobre a periodicidade do seu ministério, que foi durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. 1.1, conhecendo um pouco mais. O profeta, eu quero trazer destaque sobre esses 5 pontos. Sabe-se pouco a respeito da vida pessoal do profeta, a gente só sabe que o nome dele era Miqueias. Outra coisa que a gente sabe sobre Miqueias é que ele morava ele era de Morastita, que é uma cidade de Moreshet-Gat. Essa informação está em Miqueias 1, verso 1 e o verso 14. A gente sabe aproximadamente a época que ele profetizou, foi durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, aí por isso que a gente coloca ali por volta do ano 750, 740, 730, por volta desse período, eu coloquei ali no ano 730, que é o período que antecede a queda deles para o Império Assírio, juntamente com o profeta Amós, tá? E sua mensagem foi dirigida para Samaria e Jerusalém. O nome Miqueias significa quem é como Jeová. Este nome era um nome muito comum à época e pode ter as variações de Mica e Micaías. Segundo os estudiosos do Antigo Testamento, o profeta Miqueias e o profeta Isaías foram contemporâneos e possivelmente isso explique a semelhança entre seus textos, tá? Então a gente está estudando os profetas menores aqui, mas quando a gente for estudar os profetas maiores, a gente vai ver então que ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Miqueias e Isaías conviveram numa mesma época, assim como possivelmente também Miqueias, Amós e também Oséias. Viveram mais ou menos ali o mesmo período. O profeta Isaías é aquele que vai ser levantado para trazer uma palavra já no final da vida e do ministério do profeta Ezequias. Por isso que possivelmente eles estavam aí vivendo na mesma periodicidade, tá? Aqui 1.2 diz a mensagem do profeta. As palavras proféticas de Miqueias se dirigiam às cidades de Samaria, capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul. Essa informação nós já batemos bastante na introdução. Suas palavras foram de denúncia contra os habitantes e contra seus governantes. A época em que o profeta viveu foi um período de corrupção e violência no reino de Judá.
A mensagem do profeta Miqueias era uma dura advertência ao povo, pois havia rejeitado a Deus e suas leis. O juízo de Deus era iminente sobre os infiéis. No entanto, Miqueias trazia consolo e esperança para uma minoria que permaneceu fiel a Deus. Para esses havia uma promessa de restauração. Também trabalhamos esses pontos aqui, todos eles na introdução. Por isso que é importante a gente fazer uma boa introdução, porque quando entrar na introdução, a gente só vai fazer os apontamentos da revista no sentido de trazer o contexto da revista, mas o contexto da lição a gente já trabalhou na sua essência. 1.3, os falsos profetas. Em meio a tanta apostasia, corrupção e violência, o esperado era que surgissem também falsos profetas contra eles. Miqueias também dirigiu suas palavras proféticas com coragem e ousadia. E os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Adivinham, né? Por dinheiro, profetizam por dinheiro. O Estado se corrompeu, a religião se corrompeu e ali também a família se corrompeu. Todos estavam corrompidos. Mas Deus tem os seus profetas levantados, tirados às vezes do meio do mato, do meio do gado, do meio das suas plantações, levados para o meio deles para profetizar para eles. A liderança em geral aceitava subornos. Olha que coisa terrível. Ainda abre aspas para Miqueias 3:11. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Olha que terrível. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Que coisa terrível. Você ter pessoas que estão colocadas por Deus para trazerem a orientação de Deus. E eles estavam trazendo uma orientação baseada nos seus próprios interesses. Isso é terrível. O suborno, quando ele chega em qualquer instituição, ele acaba com a instituição. E era o que estava fazendo aqui. Esse câncer havia acabado com a moral da religião em Israel. Tanto o povo quanto seus líderes civis e religiosos caminhavam longe das leis e da justiça de Deus. Contra esse estado de coisas, o profeta, como um arauto, anunciou a salvação. Ele falou da destruição, mas também anunciou a salvação. Sempre os homens de Deus são chamados para profetizar a destruição, o castigo que virá. Mas no meio de todas aquelas pessoas, há aqueles que, infelizmente, estão ali e participam como vítimas daquele sistema corrompido. São pessoas simples, humildes, mas que não têm muito o que fazer, não tem como se posicionarem de uma forma mais asseverada, senão seriam mortos também. Mas Deus vai trazer justiça, vai trazer salvação para poupar esses que não tiveram como escapar, eles foram apenas alvos dessa corrupção e a maldade institucionalizada na nação. Tópico de número 2, a ganância e a insensibilidade. E eu destaco aí a introdução desse tópico 2, coloquei toda ela em letras destacadas e também esses sinais aí de advertência para nós. A cobiça pelas propriedades alheias predominavam entre aqueles mais abastados. Olha que coisa terrível. Vou ler de novo. A cobiça pelas propriedades alheias predominava entre aqueles mais abastados. O camarada já é abastado e ele ainda vai querer tomar posse daquele que não tinha praticamente nada. Gente, vocês já viram isso? Vocês veem que esse negócio parece que se repete? Pessoas que tem, que você olha, que você fala, rapaz, mas esse cara tem tanto. Esse camarada tem tanto, mas ele não larga o poder, ele não larga o osso. Já viram essas histórias? Vocês já viram alguém assim? Aí na sua cidade tem algum prefeito, algum governador? Será que tem alguém que a gente conhece, que está no poder há muitos anos, que se enriquece, 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 enquanto outras pessoas estão ficando pobres e morrendo de fome? Já viram isso? Pois é, aqui no meio do povo de Deus estava acontecendo isso. Eles estavam de olho nas propriedades, querendo avolumar as suas propriedades
em detrimento daqueles que praticamente não tinham nada. Os governantes e os líderes religiosos, uma vez que a riqueza era avaliada pela quantidade de terras que se possuía. Então, quanto mais terra se possuía, mais rico era. Quanto mais rico era, mais influência, mais poder, mais vantagens do Estado, mais vantagens dos profetas, mais vantagens dos sacerdotes. Então era um negócio que era quanto mais você tinha como se manter no poder. E para se manter no poder a custo dos mais pobres, dos mais humildes. E isso era terrível, né? Para que tal objetivo fosse alcançado, não se importava em oprimir e defraudar seus compatriotas. Que terrível, né? Para que alguém se mantenha no topo, você vai ter que pisar em outro alguém. E não interessa em quem vai ser pisado. O que interessa é que eu esteja no topo. Se você está aqui na base, problema é seu. Dá o seu jeito de sair dessa base. Mas enquanto eu estiver aqui em cima, eu vou predominar. Este era o mal que estava predominando em todas as camadas da sociedade. Mas quando o rei se locopleta com o sacerdote, que se locopletam com os profetas, que se ajuntam com os juízes, que se ajuntam com os magistrados, que se ajuntam com os governadores, com os ministros, e se locopletam, se fazem esse coluio, irmão, isso é terrível. Porque se você tenta mexer com uma peça dessa, você vai ter que derrubar todas as outras peças. Se você profetiza contra o rei, automaticamente você está denunciando que o sacerdote que estava dentro da casa dele é um falso profeta. Se o sacerdote estava dentro da casa do rei e não falou nada contra o rei, o que você está querendo dizer? Que aquele profeta, que aquele sacerdote era um mau caráter. Então você não pode profetizar contra o rei. Se você denuncia que a religião é má, está maculada, o rei vai tentar defender a religião porque a religião está defendendo ele também. Então é uma coisa que eles vão se agrupar para se perpetuar no poder. E Deus está dizendo, eu estou andando sobre a terra. Eu estou passeando sobre ela. Estou de olho em tudo isso e vou vir como testemunha contra vocês. 2.1, a crise de integridade. Como já dito anteriormente, a crise ética, moral e espiritual permeava toda a sociedade daquela época, mesmo sendo o povo escolhido de Deus. Há muito Israel não escolhera mais o Senhor como Deus em suas vidas. Haviam adotado o estilo de vida dos povos pagãos, bem como a corrupção dos mais influentes contra os mais vulneráveis. Quando os camponeses encontravam dificuldade em produzir aquilo que lhes era exigido para custear o alto estilo de vida das pessoas mais abastadas e influentes, as propriedades de terras tomavam, os proprietários de terras tomavam as suas propriedades e posses, subornavam os juízes, influenciando as decisões da justiça. É terrível isso aqui, porque a corda ela sempre vai arrebentar para o lado mais fraco, né? Eu oprimo você, você não consegue cumprir aquilo que eu te ordenei, aí eu consigo usar toda a força do Estado, toda a força que eu tenho, o peso do Estado, para te oprimir mais ainda. Então Deus estava vindo como testemunha contra esse status quo vigente em Israel. No comentário aqui que a revista trouxe, eu quero fazer também essa colocação, diz assim, ai daqueles que no seu leito maquinam iniquidades. Olha que coisa terrível, o cara vai deitar, ele vai dormir, mas ele não dorme, ele passa ali a noite maquinando, como que ele vai ganhar mais, como que ele vai se dar bem, como que ele vai fazer para arrebentar, para prejudicar o pobre, para prejudicar a viúva, como ele vai fazer para ganhar mais terra, mais propriedade. Meu Deus, que coisa terrível, irmãos. Eles no leito, deitado na cama deles, pensando como eu vou fazer para fazer alianças com mais profetas, com mais sacerdotes. Tem um sacerdote aí chamado Oséias, ele é um homem difícil, mas amanhã eu vou ter uma conversa com ele, eu vou tentar corromper ele. Tem um tal de Amós aí, que ele é meio durão, mas quem sabe eu oferecendo umas cabeças de gado para ele não consiga profetizar umas coisinhas boas para mim. E se não profetizar, eu levanto alguns homens aí, uns capatazes, para derrubar esse tal de Amós. Era terrível, irmãos. Eles no leito, deitados na cama, de vez de descansar, estavam maquinando a maldade.
Continuando aqui a leitura, no primeiro capítulo, o pecado do povo eleito refere-se ao pecado de Samaria, que se alastrou até Jerusalém. A injustiça dos que detêm o poder permeia todos capítulo 2. Os poderosos são acusados de explorarem os pobres, violentando os seus lares e oprimindo os humildes. Tem poder em suas mãos. Qual poder? Certamente o poder econômico, que compra os outros poderes, abrindo assim caminho para agirem soberbamente, satisfazendo sua insaciável vontade de possuir. Eu gostaria que você tentasse depois, faz essa leitura desse slide, só trocando as palavras Samaria, Jerusalém, Israel, e colocasse Brasil aqui. É uma radiografia do nosso país. De vez de fazer a leitura como se fosse para Israel, façamos a leitura como se fosse para o Brasil. É uma radiografia da sociedade brasileira, né? Os poderes, eles se completam entre si, não para beneficiar os mais pobres, os mais humildes, para saciar a fome, mas eles se completam entre si para prejudicar os mais pobres. É terrível isso. 2.2, a verdadeira religião. Diante de todo o quadro até agora visto, seria coisa muito difícil retomar a vida com Deus? Seria possível para aquele povo fazer um concerto com Deus? E vamos lembrar aqui que eu coloquei eles no ano 730, aproximadamente, mais ou menos a mesma época do profeta Oséias. E quando Oséias vem, já não há mais escapatória. Então a pergunta é, será que tem como escapar? Será que tem saída para esse povo? Miqueias clamou por um arrependimento sincero. Ele anunciou o juízo iminente que seria enviado pelo Senhor, chamou o povo de Deus a agir com justiça, a amar a misericórdia e a andar humildemente com Deus. O próprio profeta deu a receita do que seria a verdadeira religião diante de Deus. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benevolência e andes humildemente com o teu Deus. E nas palavras de Miqueias, o encorajamento necessário a todos que genuinamente desejam servir a Deus. Eles continuavam, gente, pasmem todos nós, eles continuavam praticando a religião como se nada tivesse acontecendo. A cegueira, ela quando chega na gente, ela é tão terrível que a gente continua praticando a mesma coisa sem refletir nas nossas ações. A gente pisou no pobre ali, acabou de cometer uma injustiça com alguém e vai para o templo adorar a Deus. E vai para o templo sacrificar a Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Eles faziam uma reunião secreta para prejudicar, tomar a fazenda de um, prejudicar o outro, matar um profeta, matar um inimigo, matar um adversário, e depois eles iam para o templo adorar a Deus e fazer os sacrifícios como se nada tivesse acontecido. Os sacerdotes pegavam os animais, faziam sacrifícios, os profetas faziam as suas orações como se nada tivesse acontecendo. Será que esse filme não está se repetindo conosco? Vamos então imaginar e colocar isso para nós, vamos colocar essa carapuça em nós para que a gente possa, irmãos, pelo amor de Deus, ser pessoas que pensam, que raciocinam e que andam com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai nos inquietar naquilo em que nós estivermos fazendo de maneira automática. Deus não quer que a gente faça nada automático, automatizado. Ele quer que a gente faça tudo na reflexão, na graça de Deus. E olha o comentário também que eu quero destacar aqui dessa lição. Ele denuncia os falsos profetas, os líderes desonestos e os sacerdotes ímpios que enganavam o povo e o conduziam ao pecado, ao invés de direcioná-los a uma vida mais próxima de Deus. Lembram do Amazias, confrontado por Amós? Pois é, o Amazias era desses aí, né? Sacerdote desonesto e ímpio. Por mais que se pratique de forma correta os rituais que a lei ordena, esses rituais não podem ser suficientes se o coração do povo mantinha seus pecados. Deus estava irado com Samaria e Jerusalém
pois o povo não o adorava de coração. Isso não significa que Deus abomina rituais. Ele mesmo prescreveu em Levítico a liturgia e as festas religiosas. O que deixou Deus irado foi o povo imaginar que, seguindo corretamente os rituais, estariam isentos de uma vida de fé e das obrigações sociais da lei quanto ao auxílio dos pobres. O profeta deixa claro o desejo de Deus para os israelitas, numa referência que serve também para a igreja do Senhor. A prática da justiça, o amor, a bondade, andar de forma não soberba diante de nossos pares e do próprio Deus. A gente, quando começa a fazer algo que desagrada a Deus, no começo o Espírito Santo ele vai falando conosco, nos corrigindo. Mas chega um ponto da nossa vida que a gente se torna insensível e o Espírito Santo já não tem mais acesso. E aí cumpre-se Apocalipse 3:20. Eis que eu estou na porta e bato, do lado de fora, batendo. A gente jogou o Espírito Santo para fora, expulsou ele daqui, continua fazendo culto, continua fazendo religião, continuamos fazendo rituais. E Deus está do lado de fora falando, deixa eu entrar, me permita entrar na sua casa. E para que a gente possa ter essa aliança renovada. E a gente vai fazer um banquete e vai se alegrar juntos. Meu Deus. 2.3. Juízo e esperança. O profeta advertiu que os assírios dominariam o povo de Israel. Isso seria tão devastador que quem observasse não entenderia como um povo escolhido por Deus estava naquela situação ou diria que Deus retirou o seu favor deles. Miqueias interpreta a visão assíria como o julgamento de Deus contra Jerusalém. Eles não somente perderiam tudo, como também seriam entregues nas mãos de um povo terrível e cruel. Contudo, Miqueias não anunciou somente o juízo de Deus, ele também profere palavras de esperança e salvação. Ele mostrou também um caminho de esperança, pois Deus é justo para salvar o inocente e o que se converte dos seus maus caminhos. Para a gente entender que isso deve ter causado um espanto neles, porque é o seguinte, imagina um povo que está andando bem, eles estavam bem. Alianças, lembra daquelas nações todas que eu mostrei naquele mapa? Eles tinham alianças, nós estudamos isso no profeta Amós. Eles tinham aliança com a Síria, com Moabe, com Amon, eles tinham alianças com várias nações. Deus havia prosperado através de Jeroboão II. Prosperidade econômica, prosperidade em todas as áreas. Os profetas só profetizavam coisa boa. Se o profeta só está profetizando coisa boa, é porque eu estou alinhado com Deus. Se o sacerdote não fala nada, é porque eu estou alinhado com Deus. Então, o rei, sacerdotes e profetas, todo mundo andando na mesma linha. Que nação abençoada. Quem olhava de fora, que não fosse os pobres que estavam sendo pisoteados, quem olhava de fora falava, nossa, mas que povo top internacional, povo de Deus abençoado. De repente, do nada, vem a Assíria e arrebenta com tudo. E quem está de fora fica falando, meu Deus, como? Como assim? Uma nação abençoada com profetas, com sacerdotes, com reis, homens de Deus. E Deus permitiu a Síria vir sobre eles e destruí-los. Deus permitiu a Babilônia vir levá-los cativos. Como assim? Mas é porque Deus vê, irmãos, coisas que a gente não percebe. Por isso que quando um profeta desse é levantado, ele fala detalhes que a gente talvez nem acredita que possa estar acontecendo. Ele denunciou aqui a corrupção religiosa, a corrupção política, a corrupção familiar, a corrupção moral. Todas as áreas estavam corrompidas como um câncer e eles não perceberam. Eles não perceberam. Até que Deus manda um profeta com um raio-x de Deus para mostrar e esfregar na cara deles o tanto que eles estavam afastados de Deus. E como o profeta Oséias foi levantado no seu tempo no Reino do Norte para dizer, não haverá mais escapatória. Não terei misericórdia de vocês, porque eu não reconheço vocês como meu povo. É terrível isso. Tópico 3. Miqueias para hoje. A profecia de Miqueias, apesar de ter sido direcionada ao povo de Jerusalém e Judá,
aborda temas que nunca deixaram de existir em todas as sociedades, em todos os tempos. Ele denunciou os pecados, a corrupção, as injustiças e os falsos profetas. Apesar de Miqueias ter anunciado o iminente juízo de Deus, também profetizou esperança e restauração mediante arrependimento e a misericórdia de Deus. 3.1 Esperança em meio à aflição. O profeta, em meio ao caos em que se encontrava, profere palavras de esperança em meio à aflição. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Miqueias encontrou em Deus a solução para os males que o afligem. O profeta confiou no juízo e na misericórdia de Deus e sabia que tudo estava sob seu controle. Essa certeza traz a Miqueias a força necessária para continuar a sua missão, ainda que não houvesse qualquer sinal de mudança daquele cenário, pois por todos os lados havia pecado, deuses estranhos e injustiça. É bom a gente frisar aqui, nós estamos falando de um mesmo tempo para profetas distintos. O Oséias está lá no Reino do Norte, profetizando especialmente ao Reino do Norte, e o Miqueias está aqui no Reino do Sul, profetizando especialmente para o Reino do Sul, Jerusalém, especialmente, e também direcionando palavras de juízo para Samaria, que está no Reino do Norte. Mas eles estão distintos, um está aqui e o outro está cá. E Deus levanta o Miqueias aqui no Reino do Sul, embora ele vai falar sobre juízo muito severo, ele também vai trazer palavras de esperança para esse povo, de restauração, nós vamos ver aqui. E por que o Oséias, inclusive os filhos de Oséias, o significado dos nomes era que não havia mais jeito? Porque o Oséias está especialmente falando do Reino do Norte. E para o Reino do Norte não haveria mais escapatória. O Reino do Norte seria levado cativo e de lá apagado da memória, da história. A gente não tem mais história do que aconteceu com esse povo. Conta-se que eles ficaram misturados entre as nações, conta-se que uma parte que ficou lá misturou com outros povos e se perdeu na sua identidade, mas a gente não tem a restauração do Reino do Norte. Já o Reino do Sul, você tem sim a restauração, eles vão cair para a Babilônia, mas 70 anos depois eles vão voltar às suas terras para reiniciarem tudo novamente. Então são profetas em que um profetiza a volta deles, a restauração deles, e o outro não profetiza. Daí nós temos, por isso que Deus levanta um cá e outro acolá, porque senão Deus podia simplesmente ter levantado um para profetizar para os dois polos aí, tá bom? Então por isso Deus assim fez, para que ele demonstrasse que as nações, embora elas fossem uma só, eles estavam divididos e essa divisão deles causou também uma consequência futura para a destruição de uma parte total e a outra parte ser restaurada, como hoje nós conhecemos. O Israel que nós conhecemos hoje é o Reino do Sul restaurado. O Reino do Norte não se tem notícias do que houve com aquele povo. 3.2 Apelo à fidelidade e à justiça. Deus quer que seu povo viva à altura dos padrões morais e éticos que ele traçou. Nos dias de Miqueias, muitos deixaram de viver à altura dos altos padrões divinos. Deus os havia livrado da escravidão egípcia e os estabelecera como nação. Convocou-os a ser uma sociedade exemplar que atraísse para ele outras nações. No entanto, eles exploraram os pobres e se dedicaram com egoísmo à busca de suas próprias vantagens. Rebelaram-se contra a autoridade de Deus e rejeitaram os seus profetas. Nós já falamos aqui um pouco sobre isso também. 3.3 A esperança na misericórdia do Senhor. Miqueias aponta os pecados de Israel e Judá como sendo a idolatria, exploração dos mais pobres e a falsa religiosidade. Eles sofreriam um julgamento de Deus e o cativeiro seria o seu destino. Miqueias 2:10, do 6, 9 ao 16. Não faremos a leitura aqui para ganhar tempo, mas se você tiver um tempo aí é bom fazer a leitura, tá? Tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul experimentaram o cativeiro. O Reino do Norte foi destruído, mas Judá, Reino do Sul, não foi exterminado. A nação não seria exterminada totalmente. Assim como o profeta denunciou o pecado,
ele também anuncia a misericórdia de Deus àqueles que o buscam com o coração arrependido. E temos aqui o comentário também, que a gente destaca para essa lição, comentário da lição, aqueles que eu julgo ser mais apropriados, a gente coloca aqui para não colocar tanta informação na lição, porque não dá tempo, tá, de comentar. E aqui eu quero trazer esse, junto com a restauração do rei davídico, Miqueias também profetizou uma reversão na sorte de Jerusalém. Miqueias advertiu que esta cidade, escolhida por Davi como capital e local do templo do Senhor, seria sujeita ao sítio, Miqueias 5:1, e reduzida a entulhos, Miqueias 3:12. Ele personificou a cidade em sua humilhação como uma mulher em trabalho de parto, estorcendo-se em agonia para dar à luz. Da perspectiva do exílio, Jerusalém personificada reconhece a justiça do castigo de Deus e prevê o dia da justificação e restauração, Miqueias 7:8-12. Utilizando a imagem de Miqueias 4:9-10, o profeta comparou a volta do povo exilado em Sião a dar à luz, Miqueias 5:3. No futuro, o Senhor livraria Jerusalém dos que a atacavam. Então nós temos aqui uma mensagem para o reino do norte, para o reino do sul, para o reino do sul, especialmente através do profeta Miqueias, uma mensagem de destruição, mas também de esperança para o reino do sul. Eles iriam ser levados cativos, mas voltariam à sua terra natal. E o reino do norte, infelizmente, só o exílio, e de lá a devastação permaneceria, e o povo de Deus seria representado agora, especialmente pelo reino do sul, como capital em Jerusalém. Tá bom? Conclusão da palavra a mensagem de Miqueias ensina o segredo para aqueles que desejam permanecer firmes, apesar das circunstâncias. O segredo é manter os olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias, né? Aqui uma mensagem que aponta principalmente para os oprimidos da época, né? Que estavam sendo oprimidos, vendo aquela religião e a política e os reis e os poderosos se aglutinarem em torno de si próprios e verem a opressão batendo na porta deles, e como que eles iam escapar disso. Mas Deus também tinha uma palavra para eles de esperança, que esse tempo de injustiça ia passar e que a nação seria restaurada, o que Deus havia assim determinado para Israel. Tudo bem? E aí nós temos aqui mais uma vez a dica para você que acompanha o nosso canal aqui, esses slides que a gente indica para que você dê as aulas aí, ebdpanorama.com, tem slides a partir de quinta, sexta-feira, eles soltam esses slides lá, revistaebd.com, também tem slides lá diferentes do outro, então se você gostar de um ou de outro, fica bacana para poder dar uma variada nos slides também, tá? Se você gostou dos meus slides, me manda um oi lá para heraldeiras@gmail.com e me peça, especifique só se é os adultos, tá? Porque aí a gente manda para vocês dos adultos, mas também tem pessoas que me pedem dos jovens e eu também mando dos jovens, tá? Então, especifica lá se é dos jovens e se é dos adultos, eu faço questão de mandar para vocês. Também para vocês que tem aluno lá que vai ficar sem a revista para acompanhar a sua aula, nós temos aqui escolabiblicadominical.org, copia, cola no Word, faz alteração, imprime, leva para a turma, para eles poderem terem aí a presença da revista para acompanhar a sua aula. Ok? Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Vimos aqui nessa lição uma lição maravilhosa. Eu estava aqui estudando essa lição, pesquisando algumas coisas para trazer aqui como acréscimo a essa lição, e eu vi o tanto que é rica, né, a mensagem de Miqueias. Miqueias é um homem fantástico, fenomenal. É uma pessoa que foi levantado por Deus, e a gente vê o tanto que Miqueias se aproxima dos nossos dias, né? A mensagem de Miqueias é tão real para os nossos dias que chega a assustar, né? Se a gente olhar ali os detalhes da profecia de Miqueias, a gente vai perceber o tanto que se aproxima a sua palavra do nosso cenário brasileiro. Mas assim como houve esperança para Israel, esperança para o povo de Deus naquela época, também há esperança para nós. Vamos clamar a Deus para que Ele possa restaurar a nossa nação, para que Ele possa remover esse câncer da corrupção, das várias camadas da sociedade, principalmente das instituições de governo. Irmão.
Quando as instituições de governo estão corrompidas, os mais pobres vão sofrer necessariamente. Os mais ricos vão continuar mais ricos, eles têm como sair, eles têm como escaparem disso, mas os mais pobres não têm como fazer nada, apenas serem esmagados. Mas assim como o Miqueias denunciou isso e disse que o nosso Deus era testemunha contra eles, também nós queremos colocar essa palavra para o nosso coração, que Deus é testemunha contra aquilo que os homens estão fazendo. Eles acham que estão fazendo e ninguém está percebendo. Os líderes religiosos acham que estão ganhando muito e ninguém está percebendo. Mas assim como Miqueias disse que Deus está caminhando sobre a terra, está passeando sobre a terra, da mesma forma, o nosso Deus está passeando sobre o nosso país, sobre essa nação. E um dia a justiça e o juízo de Deus será derramado sobre nós. E a justiça vai brilhar sobre nós novamente. Que nós possamos continuar orando, buscando a Deus pelo nosso lindo país. Que você continue aí abençoando a sua turma com essa aula. Deixa Deus te usar. O profeta Miqueias é uma excelente lição para a gente trazer reflexões sobre a nossa turma, a nossa classe. Que Deus te use, que Deus te abençoe e até a próxima IBD em Foco, se Deus permitir. Deus abençoe.